E estando Jesus junto com os seus apóstolos, eis que aparecem os fariseus, e os fariseus gostavam de perguntar coisas para Jesus, para deixar Jesus numa situação de conflito ou numa situação ruim, para que eles pudessem sair de lá falando mal de Jesus. E um dos fariseus, que era um especialista nas leis, veio e perguntou para Jesus: qual mandamento é o maior da lei? E Jesus respondeu: amarás teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nossa! Quando a gente ouve, há muitas das pessoas falam: olha, a primeira coisa é esse negócio de acreditar em Deus. Para mim isso tudo é bobagem. Eu acredito, essa ideia de Deus para mim é uma ideia. Mas o que você acredita? Você acredita naquilo que você vê? Você acredita no mundo que você está? Ah, nesse mundo eu acredito. Bom, mas Cid, o que eu vou acreditar nesse mundo? O que eu vou estar falando? O que eu vou adorar e amar esse mundo? Se esse mundo tem pandemia, se esse mundo tem pandemia e tem essas catástrofes todas que estão acontecendo, se tem as mortes, e morte traz muita tristeza, se existe traição, essas traições trazem muitas mágoas, se existe uma desigualdade social, e é muito grande, se existe o egoísmo que deixa as pessoas fazerem com que elas se apoderem e pensem somente nelas. O mundo tem uma série de coisas estranhas, negras. Como que eu vou chegar e como que eu vou aceitar esse mundo? Como que eu vou harmonizar com esse mundo? E esse é o primeiro passo para a gente, quando a gente está vivendo dentro dessa situação, é você chegar e você está harmonizando com tudo aquilo que você está vendo. Pode ser coisa agradável para você ou uma coisa ruim. Quando você se harmoniza, quando você vai aceitando todas essas coisas, você vai ganhando um grau de iluminação. Esse é: harmonize-se com tudo que existe, seja único com tudo que existe. Esse é o caminho da iluminação e da sabedoria. Então, quando a gente começa a falar dentro dessa forma, muita gente fica estranhando. E como isso daqui vai poder estar relacionado com a minha saúde, como isso daqui vai poder estar fazendo com que eu me sinta melhor. Para vocês terem uma ideia, o primeiro grande passo que a gente precisa ter nesta escalada, quando a gente fala da nossa evolução, é a gratidão por tudo que nos aparece. Essa gratidão por tudo que nos aparece, que é uma fonte de iluminação, que é uma fonte de sabedoria, vai deixar a gente cada vez mais tranquilo e saudável. Porque quando você está pensando nas desigualdades, no egoísmo, na traição, sabe? Você vai estar, das injustiças, você vai estar utilizando todo o seu tempo numa vibração que é extremamente lesiva, nociva e que causa uma série de doenças que são todas provenientes da falta de harmonização com aquilo que você está passando. Quando você começa a ter essa primeira parte da aceitação, quando você começa a chegar e se harmonizar, você começa a entrar dentro de um outro momento, que é o momento do autoconhecimento, que você vai chegar e falar assim: puxa vida, eu estou agora harmonizado com tudo e quem sou eu? Então eu começo a estudar, eu começo então a me procurar conhecer. E quando eu procuro me conhecer, eu vou vendo que eu tenho coisas que eu gosto de mim e coisas que eu ainda acho que são ruins de mim.
Então, quando eu tenho esses conflitos, eu tenho a possibilidade de, então, com esse meu autoconhecimento, me modificar. E vem aquilo que a gente começa a ter aquilo que a gente chama amor por nós mesmos, amor próprio. Então, esse segundo passo é um passo simples, porque eu te falo que isso tudo eu estou falando de uma forma simplificada, uma coisa que nós podemos estar fazendo. E as pessoas que fazem têm uma vida completamente diferente, isto é real. Então, quando você chega e você começa a estar vivendo esse amor próprio, você vê um monte de série de coisas que você começa a modificar dentro de ti. E quando você começa a se conhecer, se modificar e começar a te dar muito carinho, você vai perceber, se você ficar só segurando esse tipo de energia, isso vai fazer com que você vá se autodestruindo. Porque só trazer bondade, só trazer coisas boas, só fazer coisas boas para você, chega uma certa hora que vem entrar dentro de um vazio, entra dentro de uma situação muito triste. E você percebe que o maior das energias que você pode ter é quando você vai começar a compartilhar esse seu amor que você tem por você para com o teu próximo. Então, quem sabe, a melhor forma de a gente falar é: ama a si mesmo e depois ame o próximo. E é interessante que eu vi em dois grandes amigos, a diva Narciso Cordeiro e o Divaldo Pereira Franco, em depoimentos, em reuniões, falando exatamente da mesma forma, com outras palavras, de outro jeito, mas levando a esse tipo de reflexão. Por quê? Porque quando nós estivermos cada vez mais tranquilos, abençoando tudo aquilo que está conosco, dentro da nossa trajetória, se conhecendo cada vez mais, modificando para se tornar melhor, trazendo conhecimentos para a mente, conhecimentos para o espírito, conhecimentos para a alma. E depois de tanto estar fazendo isso, estando compartilhando, porque isso vai ser a coisa mais gostosa, porque vai motivar a gente a buscar mais e mais e mais. Esse é um caminho que é fantástico para você estar com uma saúde maravilhosa e com uma conexão com uma coisa maior, independente de você acreditar ou não, mas você vai se sentir um ser humano diferente, um ser humano que conta na vida dos outros e, principalmente, você conta na sua vida.